Bora lá, família. Ai, vamos iniciar aqui. Vamos iniciar os vídeos hoje. Review do capítulo 1104, lá ele, de One Piece. Esse é o ápice de One Piece. Kuma e o soco com o real poder bucaneiro. Cara, esse soco foi maravilhoso. Eu acho que é digno. Eu acho que essa cena do mangá. Eu não sei se vai lançar esse ano em anime. Provavelmente não, porque tem muita coisa no mangá. Provavelmente vai ser para ano que vem. Mas essa cena do mangá é uma das melhores cenas que eu já vi na minha vida, cara. Esse soco, meu irmão. Tipo, é um soco simples. Em teoria, é um soco simples. Porém, ele tem muito significado. Tá maluco? Vamos seguir aqui antes de eu ficar enrolando muito tempo, ficar destrinchando o capítulo sem ver o review. Vamos lá, 3, 2, 1. Play! Os bucaneiros têm força sobre-humana e conhecem o legado de Nika através de lendas, mas o que torna essa raça especial parece que finalmente é revelado. E isto pode se conectar a diversos Revelado entre aspas, né? mistérios, como o fato de alguém ter duas Akumas no Mi. O fim de Akuma finalmente é narrado, Ó, mas os seus feitos ecoarão até o fim dos tempos. Quer saber tudo sobre um dos momentos mais épicos de todo One Piece? Um soco desferido e um Gorosei? Então se liga que eu vou falar nisso. que soco épico, cara. Eu acho que esse soco foi tão grande, se não maior, do que o soco do Luffy no Teriumbito. No San Charles lá. Eu acho que esse soco foi mais. Teve uma carga dramática mais forte do que o do Luffy contra o Luffy contra não. Do Luffy dando soco no Tenryubito lá. Eu acho. Tipo assim, é porque a cena no anime é muito absurda, entendeu? No mangá também é lindo. Mas no anime é muito absurdo. Por isso que eu falo que quando isso aqui for animado, meu irmão, isso aqui vai ser. E do jeito que o anime de One Piece tá, do jeito que eles estão deixando uma qualidade absurda, nossa, já vejo uma pérola já. Agora. Pérola não, pérola é pouco, um diamante. Mangão, Fala galera, vambora. Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão Meu bem, alto? né? Pô, tem como não tá bem. Depois desse socão aí do Kuma Exatamente. no Saturno, meus amigos, pra mim é o momento mais satisfatório de todo One Piece. Só que tem muita coisa interessante nesse capítulo aqui. Ele vai muito além ao fim do Kuma e o Buster Call sendo acionado. Ele explica um pouquinho Verdade, tem esse sistema do Butter. Tem a situação do Butter Call. mais aí sobre Burst. os bucaneiros, o poder especial dessa raça. Mais ainda, aonde está o Luffy? Sanji vai lutar contra o Almirante? O Luffy tá off-screen agora. Todo mundo decidiu aparecer o Luffy. Não quero não. Tenho todas as respostas. Assiste até o final que tá muito bom esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, assiste aí. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior É verdade, tem aquela teoria do Kizaru ter dado comida pro Luffy, né? Meio que. Não se sabe ainda, né? Não se sabe. Esse capítulo meio que deixou nas entrelinhas que parece que não foi. Mas pode ter sido ainda. geração, dispara o dedão no like agora com vocês tudo sobre One Piece 1104. Lá ele. Será que você parece de lá ele, mano? Coisa de jovem, jovem. Então vamos Para lá com meus isso. amigos, nossa história começa com Saturno ficando chocado ao ver que o Kuma ainda está em movimento. Tudo Super em choque. Ele entendeu nada, parceiro. Ele falou, ué, como é que ele ainda tá se mexendo? porque nos é revelado que o Saturno já havia apertado o botão de autodestruição alguns dias depois que o exército revolucionário tirou o corpo do Kuma lá de Mary Joyce. Então ele não consegue entender o que está acontecendo nesse momento. O Tá Vegapunk, que confuso, tá assistia confuso. tudo com uma mescla de choque e curiosidade científica, Tem a probabilidade da bomba ainda estar ativa, né? Só que o Kuma, ou sei lá, por força de vontade ou algo do tipo, ele não ativou ela ainda. Vamos dizer assim, não, por força de vontade ele tá mantendo ela contida. Pode ser isso também. Ou ele pode ter retirado, pode ser também. Mas eu tenho essa probabilidade dessa bomba ainda existir, ela ainda vai explodir. Só que a responsabilidade dele de ir até a Bonnie era mais alta. Então, provavelmente ele deve estar. Ou ele tá segurando, ou ele tirou. É um dos dois. pensa consigo mesmo que não há explicação científica para o motivo pelo qual o Kuma ainda pode se mover, ou como ele sabe que a Bonnie estava na ilha de Egghead. E o mais insano é que esses Ah, não, a bomba é outra coisa. pensamentos e dúvidas nascem em apenas uma fração de segundo, pois o soco do Kuma já foi desferido e o inevitável acontece.
Temos aqui, e eu posso afirmar categoricamente que vocês vão concordar comigo, a cena mais satisfatória Exatamente, cara. Eu acho que é o soco mais satisfatório que eu já vi na minha vida. Sem sombra de dúvidas. É o soco mais satisfatório que eu já vi na minha vida. É a cena mais satisfatória, talvez? Eu teria que pensar muito, mas ela tá competindo, cara. de toda a série de One Piece. Até me arrepiei só de falar. É uma cena que vai muito além do Luffy socar o São Charles, porque não Exatamente. temos um pirata sem um parafuso na cabeça que nem sabia direito quem estava socando. Não, Kuma foi além disso, porque aqui temos um escravo por toda a vida liberando uma vida de dor É em muito um mais único pesado. soco. E direcionado ao mal maior desse mundo, um demônio Mas mais que isso, né? Não é só por um ser um demônio. É um pai dando um soco em alguém que é ferir sua filha, né? que vive no Às vezes é uma parada muito complexa, sim. Mas também é uma coisa também, tipo, muito simples, né? Não que seja simples, obviamente. Mas a cena em si, ela tem toda a sua construção e é bela. Tipo, é uma ação simples de um pai protegendo a filha. Porém, a carga dramática que vem junto com isso é muito maior. É cinema, família. É inferno cinema. acima da Red Line. Esse soco é carregado de muita coisa, porque é um soco que quase quebra a quarta parede e coloca todos nós impulsionando a velocidade do punho de Kuma A Oda foi gênio nessa junção aqui de quadros, hein? com uma vontade inabalável. Então, meus amigos, em uma cena épica que viverá até o final dos tempos, Kuma dá um soco em Saturno com um poder tão arrebatador que esmaga o rosto de Saturno e o envia voando por toda a ilha de Egghead. Moleque, o soco do Kuma foi potente, tá? O braço do Saturno, mano, explode, a cabeça dele fica amassado, ele perde um chifre, aí o corno fica sem defesa. Mano, o soco foi potente, mano. O soco foi potente. Fazendo ele colidir com diversos edifícios que caem sobre o ancião. Saturno é esmagado pelos escombros e nesse ponto da história, do jeito que as coisas estão indo, eu acho que seria quase impossível para Oda não dar isso aos leitores. Ele acabou de nos apresentar a história de vida mais Verdade, né, cara? É meio que ele tá dando uma. Meio que tá dando, entre aspas, uma despedida pro Kuma, né? Ele já tá. Ele já fez aqui. Ele já fez, entre aspas, o ato dele de redenção, vingança, no caso. É, pode ser vingança. Não sei se a palavra certa seria vingança. Mas vamos botar assim, de resposta ao Saturno, a tudo que aconteceu com ele. Pra proteger a Bonnie também. E meio que. Depois que ele cumprir esse papel dele, não tem mais o que ele possa fazer, né? Então meio que. A gente já chegou onde era pra chegar. Agora daqui pra frente. triste desta série, cheia de todo tipo de sofrimento. Eu tenho certeza que o Kuma já deve estar morto no final de Egghead, infelizmente. É complicado. Mas eu É triste, não. Complicado não, é triste. também acredito firmemente que se ele morrer, vai morrer sorrindo. E só depois de testemunhar o retorno glorioso de Nika e Joy Boy. Essa cena dele abraçando Coisa a linda. Bonnie em seu tamanho real é realmente de cortar o coração. O instinto primitivo do amor é algo que nem mesmo a lógica ou a ciência pode explicar. Vegapunk, Sanji, Frank e Atlas percebem que agora eles podem se mover novamente. E o Vegapunk Depois também, né, do que o Kuma fez com o Saturno, se a gente se movesse, cara, a habilidade dele seria muito roubada. pede a todos que tragam a Bonnie de volta ao laboratório para que eles consigam escapar de Egghead. E é nesse momento que descobrimos por que o Kuma não explodiu após a ativação do sistema de autodestruição. O Vegapunk, ele nos revela que o interruptor de autodestruição do Kuma não destruiria literalmente o seu corpo com uma explosão, porque o Vegapunk antecipou que isto poderia ser transformado em uma arma. No entanto, não conseguindo escapar de colocar tal dispositivo, Vegapunk seguiu a ordem de Saturno, só que criou um mecanismo que desligaria todas as funções vitais de Bartolomeu Ah, tá, então eu confundi. Sinto muito no início. Confundi. Desculpa. Eu tenho que reler o capítulo. Kuma. Se bem que não precisa, né? Tô vendo a review agora. Deixa pra lá, segue. O botão foi ativado após a fuga de Mary Joyce. O Kuma nesse ponto não deveria ser capaz de se mover ou mesmo receber qualquer tipo de ordem, porque o botão de autodestruição foi pressionado. Mas ainda assim, aqui estava ele, mantendo uma parte da sua integridade, talvez da sua alma. O Kuma ele não matou Saturno, mas Saturno
acabou de sofrer um efeito colateral do dispositivo de autodestruição que ordenou que fosse construído, porque o Kuma não receberia mais ordens. Isso e isto não é justiça poética, eu não sei o que é. Sensacional, cara. Depois falam que o Oda não é um gênio. Vegapunk então joga mais uma bomba de mistérios quando tenta entender como que o Kuma está se movendo e pensa consigo mesmo: será que a habilidade especial dos bucaneiros não é a força sobre-humana? Porque no passado eles tinham o que, demônio? Pois é, mano. Cara, o japonês safado que adora botar mistério em tudo, cara. É só responder, cara. Não precisa ficar escondendo. Só responde, cara. A força de vontade. Na verdade, a verdadeira força deles é o. Aí tu fica lá, chupando o dedo. Termina a frase. Vamos lá. Vegapunk parece sugerir que isso tem a ver com Kuma ser dos bucaneiros. A razão pela qual o governo mundial realmente estava tentando esse genocídio com eles pode ser porque qualquer método que eles utilizaram para apagar o século perdido da cabeça das pessoas não funciona com os bucaneiros. Olha, interessante, interessante, muito interessante. Na minha ideia era que os bucaneiros eles tinham as memórias do século perdido. Eles foram caçados pelo fato deles saberem da verdade. E todos os outros que sabiam da verdade já foram eliminados. Vamos botar eliminados, entre aspas, ou apagados, ou silenciados. Minha ideia era essa, que o governo tinha feito. Eles não tinham utilizado algum sistema para apagar a memória. Porque, sei lá, eu achei que era isso, né? Mas botando dessa maneira, faz até sentido eles terem uma certa resistência a algo que altere as memórias deles. Então, é uma opção. Eu ainda acho que o governo deu aquela famosa canetada em todo mundo. Aí os bucaneiros é uma daquelas raças que conseguiu passar adiante alguns empecilhos do século perdido. Eu Não acho, à eu acho que eu acho que é isso. Mas pode ser, no caso, também resistência mental com certas coisas. toa, eles sabem das lendas de Nick e certamente devem ser a origem disso se espalhar por prisioneiros e escravos. Tem uma frase que eu sempre achei muito misteriosa e ela surge lá no capítulo 272 no arco de Skypiea, que é um dos momentos raros em que Nico Robin lê alguma coisa para nós dos Poneglyphs. Ela lê a seguinte frase: cuida para que tuas razões não fujam ao teu coração. Em silêncio somos aqueles que controlam a história com o suar do grande campanário. Eu acho muito misteriosa essa frase, ainda mais com essa parte de Pra mim, como eu sou totalmente leigo, eu escutei e automaticamente meu cérebro falou: beleza, isso é bonito, mas o que que é? somos aqueles que controlam a história. Então possivelmente as ações de Kuma aqui têm algo a ver com a cena onde ele e o Vegapunk estavam experimentando e medindo o peso da alma do Kuma. Muito possivelmente os bucaneiros são descendentes diretos de gigantes e Nika através de Joy Boy, ou quem sabe do próprio deus verdadeiro. E a habilidade especial dos bucaneiros não é uma força sobre-humana, vai muito além. Pode ser uma vontade sobre-humana. O Joy Boy Eu pensei exatamente nisso quando eu li o capítulo. Uma força de vontade. Que tudo se baseia na força de. No caso, o Haki, ele é baseado na força de vontade, querendo ou não. Você pode impor sua vontade. O Haki do Rei é isso, né? Impor sua vontade acima de outro. Que é mais fraco que você consegue ter uma certa vantagem. Então eu pensei algo parecido quando tava em relação aos bucaneiros. Que eles teriam em relação à força de vontade deles ser acima da média, ou no caso, ser acima, no caso, do padrão do mundo de One Piece. anterior poderia ser também um bucaneiro. Eu tenho quase certeza disso. A razão pela qual os bucaneiros são eliminados e tratados como escravos é devido a Joy Boy ter ido contra Imu-sama. E os bucaneiros sabiam sobre Joy Boy e Nika. Kuma sabia desde que viu Luffy pela primeira vez lá na Vila Fuchsia que ele era Nika em potencial. E falando nisso, eu me lembrei aqui de como o Marco Ele tinha visto similaridades, né? Só que ele teve o verdadeiro choque daquele de falar, mano, mano não. Ele olhou pro garoto e falou, ele tem similaridades com a pessoa, com o ser que eu sei, com o Nika, vamos botar assim. Ele tem similaridades com o Nika. Eu acho que lá em Sabonde, né, quando ele chegou nessa conclusão,
E mesmo que ele se sacrificasse sabendo que não era aquele que ele procurava, que era o Nika, ele olhou pro Luffy e falou: Esse é o mais próximo que eu posso chegar do Nika. É esse ser aqui. Entendeu? Ao Luffy. O que é da hora pra caraca. E ele apostou todas as fichas dele no Luffy sem ter essa certeza. Que é mais legal ainda. Que é Uma mais da hora. vez disse que o corpo do Barba Negra não era normal. Se ele for um bucaneiro também, o que não é tão distante assim, pode ser a explicação de por que ele tem Hum. duas Akumas no Mi. Porque o Barba Negra ele seria o único D que faria parte da raça dos bucaneiros. E aí você tem aquele Goroaze, aquele jogo de palavras e números da sua recompensa que revela algo como 3 corações, Hum. 3 almas, 3 personalidades. Talvez esteja relacionado diretamente à origem desse poder secreto dos bucaneiros. E o Barba Negra consegue usar 2, talvez 3 frutas muito por conta disso. E É. É, pode ser uma boa justificativa. Eu ainda prefiro acreditar que o Barba Negra tem outra coisa, mas é uma boa justificativa sim. Mas tem que entender o que que é isso ainda pra começar de conversa. Porque se for força de vontade, como a gente falou, né? Como eu falei no caso, anteriormente, não faria muito sentido. Tipo, ele impõe a força de vontade dele acima da fruta e aí ele consegue usar outra, aí fica esquisito. Entendeu? Não tão esquisito. Mas depende de como o Oda vai trabalhar. Porque quando o Oda faz, é outros 500. continuando aquela cena triste, né, do abraço entre pai e filha, a Bonnie agradece o Kuma pelo que viu nas memórias do seu pai. O Kuma apenas abraça a Bonnie em silêncio e então para de se mover. É o seu fim. Os fuzileiros navais não conseguem encontrar o Luffy em lugar nenhum. Tristeza. Parece que o Luffy desapareceu e eu tenho várias teorias sobre isso. Mas o Caribou parece realmente saltar na frente delas aqui. Ah, esquece cara, mano. Esquece cara, esquece cara. Porém, olha só, temos aquela tecnologia de teletransporte que foi mostrada anteriormente logo quando Vegapunk Stella foi introduzida. Lembra? Eles teletransportam pra frente do Luffy lá no robôzão ancestral. Talvez um dos O Caribou só tá ali pra poder passar as informações pro Barba Negra, né? Pra outras pessoas, né? Agora vai ser pro Barba Negra, né? Porque o navio do Barba Negra tá chegando em Egghead, já chegou no caso, né? Então ele já vai pegar ali o Caribou já vai largar as informações, né? Já tá, ó, vinculado os pontos já. Vai falar que é Shirahoshi tal, que a Pluton tá lá. Falar sobre Egghead, vai falar tudo agora, Caribou, pô. Caribou é o papagaio do Barba Negra. Vegapunk sobreviventes esteja enviando comida ao Luffy. Porém, o que eu mais gosto aqui é que o Luffy foi convocado pelo robô gigante quando o robô escutou os batimentos dos tambores da libertação. E agora o Luffy está conversando com ele. Seria muito legal. Bom, o Ó, Saturno emerge dos escombros. Ele perdeu um não acho que seja isso, mas tudo bem. braço direito e o seu chifre esquerdo devido a essa queda dos edifícios e o socão do Kuma. Ele está gravemente ferido. No entanto, Saturno usa seus poderes misteriosos para se recuperar muito rapidamente. E a regeneração dele é meio esquisita, né? Não é a regeneração que ele vai se regenerando da parte que foi cortada, quebrada, arrancada, sei lá. Ela meio que vai se juntando, assim, como se fosse pedaços. É esquisito. Algumas chamas negras parecem regenerar 100% tanto do braço quanto do chifre. E esse poder é surreal, meus amigos. Ele é tão à frente de qualquer coisa que já vimos em uma Akuma no Mi que eu só consigo pensar em poucas possibilidades para explicar isso. Ou Seita Satã. ele Não, realmente brincadeira. tem a cirurgia perene e isso torna ele imortal. Ou então o que vemos aqui é uma projeção e não o corpo real do Saturno. A sua É um ponto. Mas eu não sei se seria porque ele soltou sangue, né? Se fosse uma projeção, se fosse um clone, é, daria pra. Daria pra forçar sim. Mas como ele soltou sangue, ele demonstrou sentir dor também. Entre aspas, né? Mas pode ser também. A regeneração pode ser apenas um truque e os 5 anciões fazem realmente parte de Imusama. Talvez Vai ver o Gorosei, ele tá. Ele tá dentro do navio até agora e a gente nem sabe, entendeu? Tipo, vai ver ele tá só manipulando aquele boneco gigante ali.
Mu tenha criado eles para esconder sua identidade dos outros dragões celestiais. Além disso, É uma ao opção. matar o Rei Cobra, notem como todos eles se transformam instantaneamente em uma coisa sombria junto de Mu-sama. E Mu é a principal fonte de energia dos 5 anciões. E é por isso que mesmo depois de tomar todo esse dano, eles ainda podem se curar como se nada tivesse acontecido. O Círculo Mágico e os Raios Negros são muito incomuns no mundo de One Piece. Isto seria muito próximo de como o Vegapunk funciona atualmente com seus satélites. Então eu tenho quase certeza de que a cicatriz no rosto do Saturno foi feita há muito, mas muito tempo. Talvez por um membro da família D. E é por isso que apenas um membro do clã D pode fazer algo, porque eles não temem nada, nem mesmo os deuses. Então é isso. Ou É. então eles são realmente demônios, porque como eles vão ser Demônio. derrotados? Eles são simplesmente invencíveis nesse ponto da história e precisa do Law para reverter. Não acho que eles sejam invencíveis. Eles só têm habilidades chatas. O Kuma é o próprio exemplo disso. Ele chegou e deu um socão no Gorosei, pô. Ele tem uma habilidade. Por exemplo, não é que os Gorosei sejam muito poderosos. Eu acho. Eu acho. Não é que os Gorosei sejam muito poderosos. Só que eles têm habilidades chatas. Não é que o Gorosei vai. Por exemplo, o Gorosei não vai ser mais forte do que um Kaido. Eu acho. No máximo pode chegar próximo. Não acho que vai ser mais forte. Porque aí fica complicado, mano. Vai ficar aumentando a escala assim, vai ficar meio complicado. Mas eu acho que as habilidades deles vão ser chatas. Por exemplo, ele tem a habilidade de controlar, de contenção, vamos botar assim, contenção, onde ele fica parando, ele para os adversários, ele consegue parar os adversários. Ele tem uma habilidade que ataca a longa distância, né? Que é aquele olhar dele que explodiu o marinheiro. Ele tem a regeneração, entendeu? Então ele tem habilidades chatas, entendeu? De se combater. É mais desgastante nesse sentido. Mas não que ele seja absurdamente poderoso. Ter uma cirurgia perene? Bom, sabe o que eu adoraria ver aqui em Egghead? O Saturno caindo no mar, porque ainda não vimos um usuário de Akuma no Mi, se for mesmo uma fruta, morrendo afogado. E seria muito legal, apesar Imagina o quão broxante seria também. que eu sempre tive a teoria pessoal ao longo de toda a série de One Piece, que seria o fim do Barba Negra, ele caindo no mar e morrendo afogado. Mas continuando aqui, o Saturno pergunta ao Vegapunk como isto pode Seria da hora. acontecer com o Kuma se moveu, e o Vegapunk responde que é por conta do amor e, claro, todo esse Onhon. conceito de sentimentos primitivos que não podem ser suprimidos. O Saturno É da hora porque esse tema de sentimentos ele vem sido abordado desde o início de Egghead. O Oda ele vem construindo isso já com os serafins, já mostrando tipo, que eles têm certos problemas. O dos serafins não, com os próprios robôs, no caso. Os robôs animais lá. Eu esqueci o nome dos mecha robô gigante lá que ficava na água. Os tubarão de. Os reis dos mares robô, vamos botar assim. Que eles têm problemas de controlar o instinto primitivo deles, que tá no DNA deles. Aí vai pros serafins, que foi mostrando com a Hancock também. Vai mostrando de pouquinho em pouquinho. Isso, e quando chega no Kuma, a gente já tem essa bagagem. tenta atacar o Kuma, que estava paralisado, mas o Sanji desvia o ataque Sanji como? Brabo. do Saturno, e o Frank também utiliza o seu Radical Beam. Eles devem um grande favor a Aí, tá vendo? Tipo, dá pra ferir eles. O problema é que as habilidades deles são chatas. meu Kuma. E alguns anos atrás, se vocês me dissessem que o Frank iria disparar um raio laser em um dos 5 anciões, eu teria rido da sua Exatamente. cara. Mas também deixemos aqui um agradecimento especial ao Sanji por ser, olha só, o primeiro chapéu de palha a atingir um dos 5 anciões. Belo feito, belo feito. Botou o Zoro no chinelo. Só que de repente Kizaru aparece e chuta o Frank pra longe. Vegapunk repreende o seu amigo Borsalino, dizendo que o coração dele não aguenta mais fazer isso. Essa cena é comovente. O Kizaru falando que queria levar óculos mais escuros pra não mostrar o choro. Da hora. Por tanto tempo. E chama Kizaru de um homem triste. O almirante acaba respondendo Vegapunk com uma expressão curiosa, bem triste, dizendo que ele deveria ter trazido óculos de sol um pouquinho mais
escuros. Olha, essa cena aqui com o Kizaru adiciona um pouco mais de profundidade e nuances na conexão desses personagens. Muito Embora mais o camada, muito Kizaru mais realmente camada. não queira cumprir sua missão, ele sente que deve. Eu não sei se isso acaba de vez com a ideia de sendo ele que trouxe comida pro Luffy. Afinal, ele não consegue abandonar o seu dever. Talvez consiga adiar, mas não sei se foi ele que deixou comida pro Luffy. Eu quero muito ver o Sanji versus Kizaru acontecendo, porque o Sanji é o único Ó, que pode lutar contra é o único de pé ali, exatamente, né? Porque o Frank não teria como. E também já foi isolado. Em questão de capacidade mesmo, o único é o Sanji. Mas ainda tem o Saturno ali. Então, vamos ver. Eu acho que agora vai ser o se vira nos 30, todo mundo vai correr. o Kizaru aqui agora, hein, galera. Tirando o Lufão ali. Porque o Sanji é o homem mais rápido do mundo sem uma Akuma no Mi. Inclusive é bem comum o Sanji sempre entrar em conflito com personagens de nível chefão. Desde a sua ligação a Crocodile lá no início de Arabasta. Verdade. Ele ganhou essa posição interessante não oficial. Ele fez o mesmo contra o Vergo, contra o Doflamingo. Ele salvou o Momonosuke do King, uma cena pra lá de épica. E não esqueça também do Enel acendendo o seu cigarro. Muito irada essa cena. Sanji provavelmente conseguirá segurar o Kizaru um pouco sim. Assim como o Marco fez ali na guerra contra os almirantes lá em Marineford. Mas eu não acho que vai ser capaz de derrotá-lo, até porque não tem tempo pra isso. Mas ainda E nem capacidade, mas vamos seguir. assim seria épico esse confronto. No ápice de tudo, Saturno ordena iniciar um Buster Call na ilha de Egghead. Galera, Buster Call normalmente é de 10 navios e 5 vice-almirantes. Egghead está cercado por 100 navios, 9 vice-almirantes e um almirante. O que exagero. Junto de um Gorosei, claro. Então esse é sem dúvidas o mais poderoso Buster Call já visto. É o início do incidente de Egghead. E acredito que é quando o robozão vai despertar e vai entrar em ação. Talvez Amém, né? Porque ainda tem a parada. É isso que eu ia falar. A parada do navio do Barba Negra, que ainda não apareceu ainda. E tem o robozão que ligou, mas a gente não sabe nada. Não sabe nada sobre o robozão. Então, tem algumas coisas que ainda vão acontecer. O Luffy ainda vai ter que voltar. Então, o Zoro tá lá com o Lute, entendeu? destruindo Cadê o Zoro? Já tá um tempo aí fora da tela. os navios e até utilizando a tecnologia avançada. Apareceu o Zoro, ele vai ter deitado o Rob Lute na porrada, pô. Fazer. Vai domesticar o gato. Há muito perdido. Esse capítulo foi muito bom porque reforça que não é que o Kuma esteja recuperando sua humanidade indo para Egghead. Mas apesar de perder tudo, ele ainda está se esforçando para proteger a sua filha. Eu costumava considerar uma possibilidade até que decente de ele recuperar sua humanidade. É o que eu falei, mano. Eu não acho que ele voltar o que era antes, não tem como. É, e pode ter um backup na inteligência artificial. Pode inventar isso aí do nada. Mas o Kuma voltar, acho muito difícil. Suas memórias, mas eu acho que esse capítulo realmente fez com que isso parecesse muito menos provável de ocorrer. Tá parecendo cada vez mais uma despedida. Cada capítulo que passa parece mais uma despedida. Meus olhos, o Kuma vai ser sempre um personagem lembrado até o final da série. Eu estou gostando muito também desse foco no Sanji e no Frank que tivemos nesse pequeno trecho dos embates. Apesar das circunstâncias terríveis, eles estão salvando os outros e mantendo as coisas sob controle enquanto o Luffy se recupera. E eu não espero que este arco termine com uma vitória, porque eles vão escapar de Egghead, sim, mas vai ter custos. Claro, não esqueçam dos... Eu achava que seria mais ou menos isso também. Eu achei que eles iam fugir, ficar no 0-0, ficar empatados. Mas, perante toda a situação que rolou agora, eu não vejo que vai sair como uma derrota. Derrota. Mas, realmente vai sofrer dos dois lados. E vão ter consequências. Vai ser um conflito que vai gerar consequências. Uma coisa que muitos animes falham em fazer, né? Né, Boku no Hero? Mas vão ter consequências. Os piratas Barba Negra na ilha, que eu tenho certeza que já deve estar fazendo alguma coisa escondido aí. Eles Vão pegar um dos Vegapunks e o Caribou, pô. podem roubar Egghead, talvez levar York, S-Snake e até mesmo as plantas de Mother Flame. Eu suponho que no final de tudo isso, o Saturno sim pode ser derrotado, pelo menos para ter esse gostinho de vitória. Eu espero que a tripulação do Barba Negra É verdade, os Serafins ainda estão presos, né?
Interessante. não consiga, claro, colocar as mãos na fruta do diabo dele, se for mesmo, porque é muito forte, né, galera? Hum. Egghead está acabado. Eu duvido que o Oda salve a ilha, uma vez que ela já foi evacuada. Então só restam os lutadores e um Buster Call foi acionado. A verdadeira questão agora é as somas finais desses eventos que vão se espalhar pelo mundo. Exatamente. Que capítulo, hein, meus amigos? Que soco esse do Kuma. Eu quero muito ver isso na animação. Ficar vendo em loop. Colocar 10 horas no YouTube. Somente esse Que isso, Evandrão. Não faz essa promessa não, porque alguém vai... soco sendo desferido. Porque o Saturno alcançou o status de maior vilão da série até esse ponto. Eu acho que ele conseguiu o status de um dos maiores FDP dos animes. E olha que ele nem no anime tá direito. É mais no mangá. Superou Orochi. Superou qualquer figura aí que pudesse ser mal, horrível, terrível. Saturno está além deles. E esse soco Hum. pegou em cheio, né? Agora eu pergunto pra vocês. Qual vocês acham que é o segredo por trás da raça dos bucaneiros? O que vai além dessa força sobre-humana, dessa herança dos gigantes e as lembranças de Nika? Pode ser uma força inabalável, de vontade pelo menos? Ou a sua alma pode ser fragmentada e dividida? Como isso se conecta ao Barba Negra, se é que tem alguma conexão? Tem alguma teoria? Coloca aqui nos comentários, faz o seu review que eu adoro ler. E é isso, até a próxima, valeu por assistir. Coisa Fui. linda, coisa linda. Belo vídeo do Evandro, belo vídeo do Evandro. Cara, eu ainda acho que... Eu acho que tem essa probabilidade... Pode ter essa probabilidade de ser uma força de vontade. Tem uma relação com a força de vontade. Tem uma similaridade com o Haki, né? Eu gosto dessa ideia. Não que seja a mesma coisa, mas que seja similar, obviamente. Agora, em relação à Barba Negra, eu não sei se... Depende de como ele encaixaria. Se ele colocasse, explicasse... Depende também de como ele montaria, né? Porque a explicação da força de vontade pra ele poder colocar o Barba Negra como bucaneiro e depois falar que a força de vontade sobrepõe a da fruta, não sei o que, pode inventar desculpa, né? Não sei se ficaria tão legal. Teria que ver o do porquê, o que que é esse a mais que da raça dos bucaneiros, né? Mas sem muita enrolação, não vou ficar viajando muito. Belo vídeo do Evandro. Ótimo capítulo de One Piece, cara. Esse soco do Kuma foi uma beleza. Uma coisa linda que se vê, cara. E agora esperar, né? Porque vai ter capítulo semana que vem. E é isso aí, família. Muito obrigado que assistiu o review. Se gostaram, deixa o like, se inscreve, compartilha. Se quiserem participar das lives, porque esses vídeos aqui eu faço em live. Também assisto os animes da temporada, entre outras coisas também. O link tá na descrição e é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Valeu!